O roteirista do Brasil parece que não descansa e tem sempre uma nova história para nos surpreender. A mais nova piada no seu roteiro é a possível candidatura do humorista Danilo Gentili com o apoio do MBL. Mas será que isso não é plágio, não? A Eu, parte do eu, plágio é menção ao Zelensky, é isso? pois é, mas tem o Ronald Reagan, tem. É, então, o roteirista do Brasil também pode sofrer uma acusação de plágio aí, né? Vou trazer aqui um trecho do Flow Podcast, onde o Kataguiri estava dando uma entrevista. Vamos lá. Que é desvantajoso para o MBL de fato se tornar um partido? Não, acho que a gente tá nos nossos planos, inclusive, iniciar o processo para formar um partido político. Eu acho que nós precisamos disso, porque a gente viu que dá para fazer muita coisa sendo independente dentro dos partidos políticos, mas tem um limite, né? Então, se a gente quer, por exemplo, ter um candidato à presidência da República, a gente depende muito da boa vontade do presidente do partido político para lançar esse candidato à presidência da República. E se a gente tem um partido político próprio, não, a gente já lança por nós mesmos. A gente precisa fazer um cálculo muito delicado dentro da chapa de um partido que a gente esteja independente para saber se os nossos candidatos vão se eleger ou não, para fazer com que os votos da chapa beneficiem os nossos candidatos e não os candidatos do partido que a gente não tem ligação. Se a gente tem um partido político próprio nosso, não. A gente monta a chapa de cabo a rabo. Então, eu só queria fazer um comentário que ele parece que entrou para política, mas ele ainda não sabe o que é política, né? Ele está estranhando, ele acha difícil, ele tem que conversar com os outros, negociar com outras pessoas. Isso já mostra a mentalidade da pessoa que está ali conduzindo, está ali exercendo uma função pública, um cargo de deputado federal. Tipo assim, não, nós queremos lançar um candidato, nós não podemos, que loucura é isso, eu não posso, ter que conversar com as outras pessoas, eu tenho que, sabe, negociar com as outras pessoas. Isso é um absurdo. a gente quer sim iniciar, e a gente vai iniciar um processo Um processo longo longo e trabalhoso, e né? trabalhoso, cara. Tu enxerga algum nome pra competir? Assim, vamos dizer que o governo Lula vai bem pra caralho, ou vai mal. Vamos dizer que o governo Lula vai médio. A ponto de ter gente que tá insatisfeita. Hoje, até eleitores do PT insatisfeitos, caralho, não sei o quê. Quem que é o outro cara? A gente não tem um outro cara. tem defendido e construído e vamos construir para 2026 a candidatura do Danilo Gentili. Tu E tá é sério, nessa? ele vai disputar. Caralho, Danilo Gentili, vamos virar a Ucrânia. Porque tem um comediante na parada, né? Ué, pô, os Estados Unidos teve Reagan também. Teve o Reagan também. Caralho, tá bom. Nada contra o Danilo Gentili, gosto dele. Só um grande filho da puta. Né? Toda vez que ele vem aqui, ele me arruma uma merda. Então, e vocês viram, né? Ali a gente tem essa comparação que era inevitável com o Danilo Gentili, do Danilo Gentili com o Vladimir Zelensky, da Ucrânia. O Kataguiri já trouxe a questão do Ronald Reagan, que foi, sei lá, 45º presidente dos Estados Unidos, que começou sua carreira no rádio, né, narrando eventos desportivos, e depois foi para o cinema e atuou muitos anos. Depois foi para a televisão também, se aproximou de... Teve uma carreira ali dentro da arte, né? E começou até com um aspecto mais liberal, era democrata, depois foi se engessando dentro do republicanismo lá nos Estados Unidos e acabou virando um anticomunista, né? De pautas conservadoras, que foi presidente dos Estados Unidos. Mas, veja só, a revista Veja já tem outro paralelo, já compara com outra pessoa. Nossa, vamos ver. De piada a presidente, Danilo Gentili segue os passos de Bolsonaro. Bolsonaro é comediante também. Movimento Brasil Livre, MBL, pretende tornar-se legenda partidária e lançar nome do humorista em 2026. Há mais de 10 anos, Jair Bolsonaro, PL, era apenas um deputado federal quando passou a ser constantemente convidado para dar entrevistas no programa Super Pop, apresentado por Luciana Gimenez na Rede TV. Na época, ainda um político sem grande projeção, Bolsonaro virou motivo de piada por seus posicionamentos ultraconservadores de tiozão. Ninguém acreditava em sua ascensão e muito menos que ele viria a se tornar presidente alguns anos depois.
Ironias do destino à parte, o nome da direita que ganha espaço agora também é do ramo das piadas. Danilo Gentili, 43 anos, foi anunciado por Kim Kataguiri, União Brasil São Paulo, como um provável nome para disputar as eleições em 2026 pelo Movimento Brasil Livre, que, segundo ele, deve se tornar um partido político. Ele defendeu a candidatura do comediante, argumentando que Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, saiu das telas direto para a Casa Branca. E aí eu vou perguntar para vocês, Meu todos vocês. Quem será que o Danilo Gentili se parece mais? Os passos de quem ele está seguindo, Mila? Quem você acha? Eu pensei instantaneamente no Zelensky, né? Impossível, dada a atual conjuntura. Mas eu gostei desse paralelo, comparando ele com a piada que era Bolsonaro, né? Não comediante, mas sim a piada. E virou presidente. De piada a presidente, né? O problema é que o Danilo Gentili, a diferença é que o Danilo Gentili faz piada. E o Bolsonaro era a piada. É a né? piada. E infelizmente foi essa piada que destruiu o Brasil, né? Mergulhou o Brasil numa tragédia mesmo. Então, agora, a atuação do Danilo Gentili nas redes sociais, puxando para a política, isso desde a época acho que do CQC, né? Que ele esteve no CQC há muito tempo. Ele gosta e se tornou um crítico, e a gente tem visto que ele tem aí se dedicado muito mais ao aspecto político do que ao aspecto do humor. Então, suas postagens aí, e tá certo, ele meio que rompeu também com o bolsonarismo, né? Entre aspas, né? Assim como o próprio MBL, entre aspas, né? Porque eu acho que no segundo turno essa turma não engana em quem eles votam, mas enfim. Eu não sei, o que você acha? Você acha que é possível? Você acha que é viável o nome dele crescer? Eu não quero nem dar espaço no meu cérebro para essa possibilidade, mas tem um comentário aqui que eu acho importante até ressaltar o que você já falou, que é qual o preconceito, eu já perdi aqui, qual o preconceito com a profissão do comediante? E não tem absolutamente nada a ver com isso, tá? Absolutamente não tem nada a ver com preconceito contra os comediantes. Mas o que o Tássio acabou de falar agora há pouco, tipo, fazer política exige um rol de habilidades ali, de organização, de interesse social, né? Também tem essa, e não interesse de minorias, mas sim de toda a sociedade, que o Danilo Gentili não tem, né? Não tem experiência com organização social, movimentos sociais, nada do gênero. A questão é, se você se propõe a ser um político, você vai ter que deixar de lado isso. Né? Você não vai entrar na política para fazer comédia. Né? E nós tivemos aí o caso, por exemplo, do Tiririca. O que ele fez de política? Né? Primeiro que ele teve que provar que sabia escrever na justiça, um troço meio mal provado até hoje. Mas entrou lá só para fazer piada, para continuar fazendo piada. Não apresentou projeto, quem ele representou? Nós falamos de política, muitas vezes, de representação. Quem ele representou? Quem o Bolsonaro representa? Quem o Danilo Gentili representaria? Ele é uma pessoa preparada? Não. Eu não sei, pode ser que seja melhor que o Bolsonaro, porque para ser melhor que o Bolsonaro também não precisa muito. Mas, levando em conta as suas manifestações, as condenações que ele já tem pelas péssimas piadas, ou piadas de piadas preconceituosas, piadas que agridem. Então, assim, se ele é, na minha opinião, incapaz de fazer um humor decente, não acho que ele vai ser capaz também de, levando essa mentalidade, exercer um cargo público de tamanha relevância quanto é uma presidência do Brasil. Agora, nós estamos falando do Brasil, né? Se o Bolsonaro, que era o Bolsonaro naquela situação, chegou lá, né? Eu queria só pontuar que o 3K estava falando ali que, se o Lula fizer um governo mais ou menos, tipo, assumindo que um governo mais ou menos do Lula vai dar espaço para o antipetismo voltar, não sei o que e tal, mas um governo mais ou menos do Lula vai ser melhor que o melhor dia que o Bolsonaro já teve na história da vida dele. Então tem esse ponto, né? Mas eu admito que uma parte de mim ainda teme que o antipetismo renasça de alguma maneira, dá espaço para esse tipo de coisa acontecer. Não, e vai renascer. O antipetismo é intrínseco na mídia. A gente tem
tem aí as próprias manchetes, a maneira como eles trazem as notícias, né? Eles não querem, eles vão tentar tomar cuidado para não favorecer como aconteceu, né? Porque o Bolsonaro surfou no antipetismo No e antipetismo. e ele foi ignorado por muito tempo, né? De tiozão, de piada, acabou acontecendo o que aconteceu. Agora, pô, se fosse, por exemplo, um Jô Soares da vida, ou até um Chico Anísio, não veria problema em votar, mesmo sendo humoristas, porque a gente sabe que são pessoas que têm uma bagagem cultural e têm uma bagagem até humana, né, de empatia, sabe, de tratar as pessoas com o devido respeito, que é algo que o Danilo Gentili não tem. Tanto é que ele O é que me dá por isso. O que me dá um pouquinho de esperança, assim, pelo andar da carruagem agora, é até uma das vírgulas do Medo e Delírio em Brasília, é que eu acho que a gente está caminhando para não olhar para esse tipo de atitude mais como algo risível, mas como algo preocupante. O Medo e Delírio tem esse cortezinho que mostra o que aconteceria se, no momento que o Bolsonaro elogiou o Ustra, né, homenageou o Ustra, se a gente tivesse parado e parado ele, né? Se a gente tivesse refletido sobre o impacto de você elogiar um torturador da maneira correta. Então, eu acho que agora a gente aprendeu que esse tipo de atitude não é risível, né? Ela tem que ser encarada como o absurdo que é, né? Exatamente, Então, ele precisava ter sido caçado quando ele fez aquilo. Aquela homenagem dele era digna de decoro, de quebra de decoro parlamentar. Mas, né, foram deixando e o monstro cresceu. Então, assim, não sei se vamos repetir esse erro. Agora, eu, assim, talvez em 2014 ou 2015, eu daria risada de falar de Bolsonaro presidente. Então, eu não vou rir hoje dessa piada do Danilo Gentili, porque a gente não pode duvidar de nada nesse país, né, Mila? não, de jeito nenhum. A gente tem que continuar no ritmo que a gente tá, que a gente foi até a notícia que leu mais cedo. Não importa se é militar, se não é militar, se tem estrela no peito ou não, tem que condenar pelos atos antidemocráticos. Quem for contra o Estado de Direito tem que ser condenado, independente de ser comediante, militar, polícia, o que for.